Ela achou que o tempo tinha curado tudo, até ver o milionário parado diante dela, dizendo seu nome como antes. A chuva de março batia contra as janelas do escritório de arquitetura no bairro de Pinheiros, criando um som ritmado que Camila Santos conhecia bem. Ela ajustou os óculos e voltou a atenção para as plantas espalhadas sobre sua mesa, cada linha traçada com a precisão de quem encontrou na profissão não apenas uma carreira, mas uma forma de recomeçar. Cami, tem uma proposta interessante aqui, disse Marina, sua sócia e melhor amiga, entrando na sala com um envelope nas mãos. Uma empresa grande quer contratar nosso escritório para projetar a nova sede deles. Camila ergueu os olhos curiosa. Após 3 anos desde que abriram o escritório juntas, finalmente estavam conseguindo clientes maiores. As contas do mês seguinte já não seriam mais um motivo de preocupação. Que tipo de empresa? Perguntou, estendendo a mão para pegar os documentos. Grupo Mendes. Eles trabalham com tecnologia e inovação. Parecem ter muito dinheiro. Marina sorriu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. A reunião seria na quinta-feira. O nome ecoou na mente de Camila como um eco distante. Mendes. Não podia ser coincidência. Havia milhares de pessoas com esse sobrenome em São Paulo. Ela tentou se convencer. Mas quando abriu o envelope e viu o logotipo da empresa, junto com a assinatura no final do documento, seu coração disparou. Rafael Mendes. Diretor-presidente. As folhas tremeram levemente em suas mãos. 7 anos. 7 anos desde que ele havia partido de sua vida sem olhar para trás, deixando apenas promessas quebradas e um futuro em pedaços. 7 anos desde que ela precisou reconstruir cada pedaço de si mesma. Cami, está tudo bem? Você ficou pálida. Marina se inclinou, preocupada. Eu conheço ele. As palavras saíram quase como um sussurro. Rafael, nós tivemos um relacionamento no passado. Marina arregalou os olhos. Camila nunca falava sobre relacionamentos anteriores. Era um assunto que ela evitava com maestria. Sabia apenas fragmentos. Que havia alguém importante, que havia terminado mal, e que desde então Camila construíra uma muralha emocional quase impenetrável. Quer que eu recuse o projeto? Perguntou Marina, já estendendo a mão para pegar os papéis de volta. Camila respirou fundo, olhando pela janela. A chuva havia diminuído e alguns raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens. Ela pensou no escritório que construíram do zero. Nas noites em claro trabalhando em projetos pequenos, na luta diária para provar que 2 mulheres jovens podiam administrar uma empresa de arquitetura de sucesso. Não, disse finalmente, sua voz ganhando firmeza. Nós precisamos desse projeto. Eu não vou deixar o passado interferir no nosso futuro. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, Camila sentia que algo havia mudado. O nome Rafael Mendes havia aberto uma porta em sua memória, que ela mantinha cuidadosamente trancada. Lembranças começavam a vazar como água por uma rachadura no muro. Na quinta-feira, Camila escolheu seu blazer azul marinho mais formal e prendeu os cabelos castanhos em um coque impecável. No espelho do banheiro, ensaiou expressões neutras, profissionais. Eram apenas negócios, repetiu para si mesma. Ela era uma arquiteta competente, tratando com um cliente em potencial. O edifício do Grupo Mendes ficava na Faria Lima, uma torre de vidro e aço que refletia o céu cinzento de São Paulo. Camila e Marina chegaram 15 minutos antes do horário marcado, tempo suficiente para que Camila sentisse seu estômago se contorcer de nervosismo. Lembra, somos profissionais, estamos aqui pelo projeto, Marina murmurou enquanto esperavam no lobby luxuoso. Senhoras Santos e Costa, uma jovem recepcionista se aproximou. O Sr. Mendes as aguarda na sala de reuniões do 20º andar. No elevador, Camila sentiu que estava subindo não apenas 20 andares, mas voltando 7 anos no tempo. Quando as portas se abriram, ela viu um corredor elegante com paredes brancas e obras de arte contemporânea. E então ela o viu. Rafael Mendes estava de pé no final do corredor, conversando com um homem de terno. Mesmo de costas, ela reconheceu imediatamente a postura, a forma como ele gesticulava ao falar. Quando ele se virou, seus olhos se encontraram através do vidro da sala de reuniões. O tempo pareceu parar. Ele estava diferente, mais maduro, mais elegante.
O cabelo preto estava cortado com precisão, o terno era obviamente caro e havia uma confiança em sua postura que ela não se lembrava de antes. Mas os olhos castanho escuros, eram exatamente os mesmos que a faziam perder o sono 7 anos atrás. Rafael disse algo para o homem ao seu lado e caminhou em direção a elas. Camila forçou-se a manter a expressão profissional, mesmo sentindo que suas pernas tremiam ligeiramente. Camila, ele disse simplesmente parando a alguns metros de distância. Sua voz estava mais grave, madura. Rafael. Ela estendeu a mão formalmente. Esta é minha sócia, Marina Costa. Viemos apresentar nossa proposta para o projeto. Ele apertou a mão dela, e por um breve momento, Camila sentiu a mesma eletricidade de anos atrás. Rafael segurou o contato 1 segundo a mais do que necessário. Claro, vamos para a sala de reuniões. Durante a apresentação, Camila conseguiu manter o foco profissional. Mostrou plantas, falou sobre conceitos arquitetônicos, respondeu perguntas técnicas. Mas sentia o olhar de Rafael sobre ela, como se ele estivesse estudando cada expressão, cada movimento. O projeto está impressionante, disse Rafael ao final da apresentação. Vocês conseguiram capturar exatamente a visão que tínhamos para a empresa. Ficamos felizes que tenham gostado, Marina respondeu, percebendo que Camila estava estranhamente quieta. Gostaria de discutir alguns detalhes específicos, Rafael continuou, mas seus olhos estavam fixos em Camila. Talvez possamos marcar uma reunião menor para a próxima semana? Camila sentiu a armadilha se fechando. Ela sabia que ele não estava interessado apenas nos detalhes arquitetônicos. Marina pode resolver qualquer questão técnica, disse ela rapidamente. Na verdade, Rafael sorriu levemente. Prefiro discutir com a arquiteta principal. Você, Camila. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Marina olhava entre os dois, claramente percebendo a tensão não dita. Claro, Camila finalmente concordou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Podemos marcar para terça-feira. Quando saíram do prédio, Marina não conseguiu conter a curiosidade. O que exatamente aconteceu entre vocês dois? A tensão ali dentro era quase palpável. Camila suspirou olhando para o movimento da Faria Lima. É uma longa história, Mari. Uma história que eu achei que havia deixado para trás. No final de semana, Camila tentou se concentrar em outros projetos, mas sua mente constantemente voltava para o encontro da próxima terça-feira. Sentada em seu apartamento na Vila Madalena, ela observava a movimentação da rua através da janela, lembrando-se de como chegou até ali. 7 anos atrás, ela era apenas uma estudante de arquitetura no último ano da faculdade, trabalhando meio período em uma lanchonete para ajudar a pagar os estudos. Foi lá que conheceu Rafael, que na época fazia administração na mesma universidade. Ele não era rico então, pelo menos não demonstrava ser. Andava de ônibus, dividia apartamento com outros estudantes e frequentava a lanchonete quase todos os dias para estudar e tomar café. Você sempre desenha enquanto trabalha? Foi a primeira pergunta que ele fez, observando os esboços que ela fazia nas horas vagas. Só quando não tem movimento, ela havia respondido, corando ligeiramente. Dali nasceu uma amizade que rapidamente se transformou em algo mais profundo. Rafael era inteligente, ambicioso, mas também carinhoso e presente. Eles faziam planos para o futuro, sonhavam juntos. Camila chegou a acreditar que ele seria o homem com quem dividiria a vida. Até o dia em que tudo mudou. Foi algumas semanas antes da formatura. Rafael chegou na lanchonete com uma expressão séria que ela nunca havia visto antes. Ele pediu para conversar em particular, e Camila sentiu um aperto no peito. Minha família quer que eu assuma os negócios em São Paulo, ele disse, evitando olhar diretamente para ela. É uma oportunidade que não posso recusar. Que negócios? Você nunca falou sobre negócios da família, Camila perguntou confusa. Foi então que descobriu a verdade. A família Mendes possuía empresas há décadas. Rafael havia sido enviado para estudar em uma cidade menor, para aprender humildade e responsabilidade, como ele explicou. Todo o tempo em que estiveram juntos, ele havia omitido essa parte de sua vida. E nós? O que acontece conosco? Ela perguntou, sentindo lágrimas começarem a se formar. Camila, você tem que entender. Esse é meu destino. Minha família. Eles têm expectativas. Eu não posso simplesmente ignorar tudo isso. Você está me pedindo para esperar?
Estou te pedindo para entender que não posso prometer nada agora. Essa conversa aconteceu na última vez em que se viram. Rafael partiu na semana seguinte, deixando apenas um bilhete pedindo desculpas e prometendo que um dia explicaria tudo melhor. Camila terminou a faculdade com o coração partido, mudou-se para São Paulo alguns meses depois e passou anos reconstruindo sua vida sem ele. Agora, 7 anos depois, ali estava ela novamente em sua órbita. Mas desta vez as coisas eram diferentes. Ela não era mais a estudante insegura que trabalhava em uma lanchonete. Era uma arquiteta bem-sucedida, independente, dona de seu próprio destino. Na segunda-feira à noite, Marina apareceu em seu apartamento com uma garrafa de vinho. Vim para uma conversa de amigas, anunciou servindo 2 taças. Você precisa me contar essa história toda antes de amanhã. Camila suspirou e, pela primeira vez em anos, abriu completamente o coração sobre Rafael. Contou sobre o amor intenso, as promessas quebradas, a descoberta sobre a riqueza da família dele, e como se sentiu traída não apenas pelo fim do relacionamento, mas pela mentira que ele havia vivido durante todo o tempo em que estiveram juntos. Ele mentiu sobre quem era, Camila concluiu tomando um gole de vinho. Como eu posso confiar em alguém que conseguiu fingir ser outra pessoa por 2 anos? As pessoas mudam, Kemi, Marina disse suavemente. Talvez ele tivesse suas razões. E razões justificam mentir para alguém que você diz amar. Marina ficou em silêncio por um momento. Talvez amanhã você descubra. Na terça-feira, Camila escolheu um vestido cinza discreto, mas elegante. Queria parecer profissional e inacessível. Chegou ao prédio da Faria Lima exatamente no horário marcado, determinada a manter a reunião estritamente focada nos negócios. Rafael a recebeu pessoalmente no lobby desta vez, um gesto que não passou despercebido por ela. Ele estava com uma camisa branca sem gravata, mais casual que na primeira reunião, o que o fazia parecer mais próximo do jovem que ela conhecera anos atrás. Obrigado por vir, disse ele, caminhando ao lado dela em direção aos elevadores. Pensei que poderíamos conversar no meu escritório, mais reservado. O escritório de Rafael ficava no último andar, com uma vista panorâmica de São Paulo. Era elegante, mas não ostensivo, com móveis modernos e algumas plantas que davam um toque mais aconchegante ao ambiente. Café? Ele ofereceu. Por favor. Camila sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, colocando sua pasta com os documentos sobre a mesa. Enquanto Rafael preparava o café, ela observou discretamente o ambiente. Havia alguns diplomas na parede, fotos dele com outros empresários, mas nenhuma foto pessoal visível. Nenhuma foto de família, de namorada, de esposa. Açúcar? Ele perguntou entregando a xícara. 2, obrigada. Ela ficou surpresa que ele ainda se lembrava. Rafael serviu exatamente 2 sachês de açúcar e sentou-se atrás da mesa, mas não na cadeira presidencial. Escolheu a cadeira ao lado, diminuindo a distância entre eles. Camila, ele começou, e ela percebeu que sua voz tinha um tom diferente, mais pessoal. Antes de falarmos sobre o projeto, eu gostaria de te pedir desculpas. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Rafael, vamos manter isso profissional. Estou aqui pelo projeto. Eu sei, mas 7 anos, Rafael. Suas palavras saíram mais firmes do que ela esperava. 7 anos sem uma explicação, sem uma palavra. Você não tem o direito de chegar agora e esperar que eu queira ouvir desculpas. Ele ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Camila manteve a expressão fechada, mas por dentro seu coração estava disparado. Você tem razão, ele disse finalmente. Então vamos falar sobre o projeto. Durante a hora seguinte, discutiram detalhes técnicos da construção, cronogramas, orçamentos. Camila se surpreendeu com o conhecimento que Rafael demonstrava sobre arquitetura e construção. Ele fazia perguntas inteligentes, sugeria modificações pensadas, mostrava um envolvimento genuíno com o projeto. Você estudou arquitetura também? Ela perguntou em um momento de pausa. Não, mas sempre me interessei. Lembro que você costumava me explicar sobre proporções áureas, sobre como os espaços influenciam as emoções das pessoas. Um sorriso fugaz passou pelo rosto dele. Você falava com tanto entusiasmo que acabei me apaixonando pelo assunto também. Camila sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de suas conversas, das coisas que ela considerava importantes.
Vamos precisar de algumas aprovações da prefeitura que podem demorar, ela disse, voltando ao tom profissional. E também precisamos definir os materiais antes de finalizar o orçamento. Que tal visitarmos alguns fornecedores juntos? Rafael sugeriu. Assim posso entender melhor as opções e você pode avaliar em loco o que funciona melhor para o projeto. Era uma sugestão lógica, profissional. Mas Camila sabia que significaria passar mais tempo com ele e não tinha certeza se estava preparada para isso. Marina também pode... Camila, ele a interrompeu suavemente. Eu confio no seu trabalho. É com você que quero desenvolver este projeto. Havia algo na forma como ele disse isso que fez com que ela suspeitasse que ele não estava falando apenas sobre arquitetura. Está bem, concordou finalmente. Podemos marcar para quinta-feira. Quando se levantou para sair, Rafael também se levantou e caminhou até a porta com ela. Camila, disse ele quando ela estava prestes a sair. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você mudou. Está mais forte, mais confiante. Fico feliz em ver que você realizou seus sonhos. Ela parou sem se virar. As pessoas crescem quando são forçadas a isso. E saiu sem olhar para trás, deixando Rafael parado na porta, observando-a partir. Na quinta-feira de manhã, Rafael passou para buscar Camila no escritório. Ela havia passado a noite anterior se convencendo de que seria apenas uma visita técnica aos fornecedores. Nada mais. Mas quando o viu parado ao lado de um BMW preto, vestindo jeans e uma camisa casual, sentiu que suas defesas começavam a fraquejar. Bom dia, disse ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Pensei que poderíamos começar pela fábrica de vidros temperados na zona industrial e depois ver os acabamentos na Vila Olímpia. Durante o trajeto, eles mantiveram conversas estritamente profissionais sobre especificações técnicas e prazos. Mas Camila não conseguia ignorar como era natural estar ali ao lado dele novamente, como se 7 anos não tivessem passado. Na fábrica de vidros, Rafael se mostrou um cliente atento e conhecedor. Fez perguntas sobre resistência, tratamentos térmicos e sustentabilidade ambiental. Camila observou como ele interagia com os funcionários. Respeitoso, interessado genuinamente nas explicações técnicas. Impressionante como você sabe sobre isso, comentou ela enquanto examinavam amostras de vidro. Quando você tem que administrar empresas de construção civil, aprende por necessidade. Ele respondeu, testando a transparência de uma amostra. Mas confesso que seu entusiasmo por esses detalhes me contagiou lá atrás. Eu costumava prestar mais atenção nas suas explicações do que você imaginava. Camila sentiu um calor subir pelo pescoço. Memorias de noites em que ela ficava desenhando enquanto ele estudava, de como ele parava o que estava fazendo para ouvir suas teorias sobre arquitetura sustentável, começaram a invadir sua mente. Isso foi há muito tempo, disse ela, focando nas amostras. Foi, mas algumas coisas não se esquecem. No caminho para o segundo fornecedor, o trânsito de São Paulo os forçou a uma parada prolongada na Marginal Pinheiros. Rafael desligou o som do carro e o silêncio se estendeu entre eles. Camila, ele disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Ela olhou pela janela vendo o rio Pinheiros ao lado. Depende da pergunta. Você é feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Era pessoal, direta e exatamente o tipo de conversa que ela estava tentando evitar. Sou realizada profissionalmente, respondeu diplomaticamente. Não foi isso que perguntei. O trânsito começou a andar novamente, e Camila ficou grata pela distração. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Era feliz? Tinha uma carreira de sucesso, uma amizade sólida com Marina, um apartamento que adorava, independência financeira. Mas felicidade. Quando foi a última vez que se permitiu pensar sobre isso? Porque a pergunta, retrucou ela. Porque eu não sou. Ele respondeu simplesmente. Tenho tudo o que sempre pensei que queria. Empresas prósperas, reconhecimento, segurança financeira, mas não sou feliz. Rafael, você não precisa responder nada. Só queria que soubesse. Planeta Sematwest no showroom de acabamentos na Vila Olímpia, a tensão entre eles parecia ter mudado de qualidade. Ainda existia, mas agora carregava uma honestidade que não estava presente nos encontros anteriores. Camila analisava diferentes tipos de mármore, enquanto Rafael observava, às vezes fazendo sugestões,
às vezes apenas a observando trabalhar. Havia algo hipnotizante na forma como ela tocava os materiais, como seus olhos brilhavam quando encontrava algo que se adequava perfeitamente à sua visão. Este aqui, disse ela, passando a mão sobre um mármore de tom suave. É perfeito para o lobby. Elegante sem ser ostensivo, resistente, e a cor vai dialogar bem com o vidro que escolhemos. Você sempre teve essa habilidade, Rafael comentou, aproximando-se para examinar o material, de ver como as coisas se conectam, como criam harmonia juntas. É o meu trabalho, ela respondeu, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Não, é mais que isso. É um talento natural. Lembro quando você redesenhou aquele apartamento minúsculo que eu dividia com outros estudantes. Em uma tarde, você transformou aquele lugar em algo que realmente parecia um lar. Camila se lembrou daquela tarde. Rafael havia reclamado que o apartamento era deprimente, e ela, impulsivamente, havia reorganizado todo o espaço, mudado a disposição dos móveis, sugerido pequenas mudanças que transformaram completamente o ambiente. Você ficou tão impressionado que me beijou pela primeira vez naquele dia, disse ela, e imediatamente se arrependeu das palavras. O silêncio que se seguiu era carregado de lembranças. Rafael se aproximou um pouco mais, e Camila sentiu o familiar perfume dele, que permanecia exatamente o mesmo depois de todos esses anos. Camila, eu preciso te contar sobre aquela época, sobre por que eu... Não. Ela se afastou, criando distância física entre eles. Não quero ouvir. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você mentiu sobre quem era durante 2 anos? Que me fez acreditar que éramos iguais, que tínhamos o mesmo background, as mesmas dificuldades? A voz de Camila começou a subir de tom. Você me deixou me sentindo uma idiota, Rafael. Você nunca foi uma idiota. Eu que fui. Não, você foi calculista. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela se lembrava bem dos momentos em que ele ficava frustrado. Você tem razão de estar com raiva. Mas você não entende a pressão que eu vivia. Minha família. Eles tinham expectativas muito específicas sobre quem eu deveria me tornar, com quem deveria me relacionar. E eu não me encaixava nessas expectativas. Não era isso. Então, o que era? Por que você não teve coragem de me apresentar para sua família? Por que escondeu quem realmente era? Rafael olhou ao redor, percebendo que alguns funcionários do showroom estavam começando a observar a discussão. Ele se aproximou novamente, baixando a voz. Porque eu sabia que quando minha família descobrisse sobre você, sobre nosso relacionamento, eles fariam de tudo para nos separar. E eu sabia que eu não seria forte o suficiente para lutar contra eles. A honestidade crua em sua voz fez Camila parar. Era a primeira vez que ele admitia sua própria fraqueza. Então você preferiu me machucar primeiro. Pensei que seria mais fácil para você seguir em frente se você me odiasse. Foi. A resposta saiu sem ela pensar. Foi mais fácil te odiar do que aceitar que você simplesmente não me amava o suficiente para lutar por nós. O rosto de Rafael se contraiu, como se ela o tivesse esbofeteado. Eu te amei, Camila. Amei mais do que achei que fosse possível amar alguém, e isso me apavorou tanto que fugi. Camila sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas lutou para contê-las. Não ali, não na frente dele. Vamos terminar isso aqui, disse ela, pegando sua bolsa. Posso finalizar a seleção dos materiais por conta própria e enviar as especificações por e-mail. Camila, por favor. Não, Rafael. Algumas conversas chegam tarde demais. Ela caminhou em direção à saída, mas antes de chegar à porta, se virou uma última vez. E para responder sua pergunta de mais cedo. Sim, eu sou feliz. Ou pelo menos era, antes de você aparecer novamente na minha vida. Camila passou o final de semana trancada em seu apartamento, mergulhada no trabalho. Finalizou todas as especificações técnicas do projeto, revisou cada detalhe 3 vezes e organizou um relatório impecável. Queria entregar tudo por e-mail e encerrar qualquer necessidade de encontros presenciais com Rafael. Marina apareceu no domingo à tarde com sorvete e a determinação de uma melhor amiga preocupada. Você está fugindo, disse sem rodeios, servindo 2 taças generosas de sorvete de chocolate. Estou sendo profissional, Camila rebateu, mas sabia que estava mentindo para si mesma. Cami,
Você passou o final de semana inteiro trabalhando em um projeto que já estava praticamente pronto. Isso não é ser profissional, isso é fuga. Camila suspirou, afundando no sofá. Mari, eu não consigo lidar com isso. Quando estou perto dele, é como se todos esses anos de crescimento pessoal simplesmente desaparecessem. Volto a ser aquela garota insegura que acreditou em todas as mentiras. Ou talvez você volte a ser a garota que sabia amar sem medo, Marina sugeriu suavemente. Olha, eu não vou defender o que ele fez 7 anos atrás. Foi errado, imaturo, mas vocês eram praticamente crianças. As pessoas mudam, Cami. E se não mudaram? E se ele continua sendo o mesmo covarde de antes? E se mudou? Você vai desperdiçar a chance de descobrir por causa do orgulho? Na segunda-feira de manhã, Camila estava no escritório quando recebeu um telefonema inesperado. Senhorita Santos, aqui é Eduardo Mendes, pai do Rafael. Gostaria de conversar com a senhora. O coração de Camila disparou. Durante todos os anos que namorou Rafael, nunca havia conhecido sua família. Agora, do nada, o patriarca dos Mendes queria falar com ela. Sobre o que, Sr. Mendes? Prefiro conversar pessoalmente. A senhora poderia vir até meu escritório hoje à tarde? Camila hesitou. Cada instinto lhe dizia para recusar, mas a curiosidade foi mais forte. Às 3 horas está bom para a senhora? 2 horas depois, Camila estava no escritório central do Grupo Mendes, um andar abaixo do escritório de Rafael. Eduardo Mendes era um homem imponente de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos que lembravam muito os do filho. Obrigado por vir, senhorita Santos. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Imagino que esteja se perguntando por que pedi para conversar com a senhora. Estou curiosa, admitiu Camila. Meu filho está diferente desde que a reencontrou. Mais inquieto, mais humano, eu diria. Eduardo se recostou na cadeira. Ele me contou sobre vocês. Camila manteve a expressão neutra, mas por dentro estava surpresa. Rafael havia falado sobre ela para a família. Também me contou como terminou o relacionamento de vocês anos atrás e qual foi meu papel nisso. Seu papel. Quando descobri que Rafael estava envolvido com alguém na faculdade, deixei muito claro que esperava que ele focasse nos estudos e nos negócios da família. Disse que relacionamentos sérios eram uma distração desnecessária naquela fase da vida dele. Camila sentiu uma pontada de raiva. Então você sabia de mim. Sabia. E pressionei meu filho para terminar com a senhora antes que as coisas ficassem complicadas. Eduardo fez uma pausa. Foi um erro. A honestidade na voz dele a pegou desprevenida. Por que está me contando isso? Porque meu filho passou os últimos 7 anos se punindo por ter obedecido a mim ao invés de lutar pelo que queria. E porque a senhora merece saber a verdade toda. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Rafael não mentiu sobre quem era porque queria te enganar, senhorita Santos. Ele mentiu porque sabia que se eu descobrisse a profundidade dos sentimentos dele por você, faria de tudo para separá-los. E na época, ele ainda era jovem demais para me enfrentar. Isso não muda o que ele fez. Não, não muda, mas talvez explique. Eduardo se virou para olhá-la. Meu filho nunca se casou, sabia? Nunca teve um relacionamento sério depois da senhora. E agora que o vejo novamente, agitado vivo de uma forma que não via há anos, percebo que talvez eu tenha destruído não apenas a felicidade dele, mas também a da senhora. Naquela noite, Camila estava caminhando pela Vila Madalena quando viu Rafael sentado em um café na rua Aspicuelta, o mesmo lugar onde costumavam ir anos atrás, quando ele a visitava em São Paulo nos primeiros meses após a mudança. Ele a viu através da vitrine e fez um gesto discreto, convidando-a para entrar. Camila hesitou por um momento, mas as palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Coincidência? Perguntou ela, aproximando-se da mesa. Na verdade, não. Marina me disse que você costuma caminhar por aqui às segundas à noite. Rafael gesticulou para a cadeira vazia. Posso oferecer um café? Como nos velhos tempos. Não somos mais as mesmas pessoas de anos atrás, Rafael. Não, não somos. Mas talvez possamos conversar como as pessoas que nos tornamos. Camila se sentou pedindo um cappuccino. O café estava mais movimentado que antigamente, com um público jovem e moderno, mas ainda mantinha a atmosfera acolhedora que ela lembrava. Seu pai me procurou hoje, disse ela sem preâmbulos.
Rafael fechou os olhos por um momento. Eu imaginei que ele faria isso. O que ele disse? A verdade. Ou pelo menos a versão dele da verdade. E o que você achou? Camila mexeu o açúcar no cappuccino lentamente. Que explica algumas coisas, mas não desculpa outras. Você tem razão. Rafael se inclinou para a frente. Camila, eu sei que cheguei tarde com explicações. Sei que machuquei você de uma forma que talvez nunca possa ser perdoada. Mas preciso que você saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa de ter sido covarde. Por que agora, Rafael? Por que depois de 7 anos você resolve aparecer na minha vida querendo explicações? Porque quando vi seu nome naquele projeto, percebi que tinha uma segunda chance. E desta vez, eu não vou ser covarde. Segunda chance para quê? Para te mostrar quem eu realmente sou. Para provar que posso ser o homem que você merecia que eu fosse naquela época. Camila sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de esperança e medo. Rafael, nós somos pessoas diferentes agora. Você é um empresário milionário, eu sou uma arquiteta independente. Nossos mundos são... Não, ele a interrompeu. Nossos mundos são exatamente os mesmos. Ambos trabalhamos com criação, com construção, com transformar visões em realidade. Você cria espaços que inspiram pessoas. Eu crio oportunidades que transformam vidas. Não é tão simples assim. Talvez não, mas talvez valha a pena tentar descobrir. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, não tocando a dela, mas oferecendo a possibilidade. Camila, eu não estou pedindo para voltarmos ao que éramos. Estou pedindo uma chance de descobrirmos quem podemos ser agora. Camila olhou para a mão dele, depois para os olhos que ainda a faziam sentir borboletas no estômago, depois de todos esses anos. Eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo você precisar? E precisamos terminar o projeto primeiro, como profissionais. Claro. E se eu decidir que não quero tentar, você vai aceitar? Rafael hesitou por apenas um segundo. Vou aceitar, mesmo que me destrua por dentro. Camila assentiu e se levantou. Então vamos terminar o projeto. E depois, veremos. Quando ela já estava na porta, Rafael a chamou. Camila! Ela se virou. Obrigado por me dar pelo menos uma chance de explicar. Ela assentiu brevemente e saiu, deixando Rafael sozinho no café com a primeira centelha de esperança real que sentia em 7 anos. As 2 semanas seguintes foram uma dança delicada entre profissionalismo e tensão emocional não resolvida. Camila e Rafael se encontravam regularmente para acompanhar o andamento do projeto, que havia sido aprovado pela prefeitura com uma rapidez surpreendente. As reuniões eram produtivas, focadas, mas carregadas de uma energia que ambos tentavam ignorar. Era uma quarta-feira chuvosa, quando Rafael ligou para o escritório de Camila com urgência na voz. Precisamos nos encontrar no canteiro de obras. Houve um problema com as fundações. Camila chegou ao local e encontrou Rafael conversando intensamente com o engenheiro responsável. Sua expressão estava tensa, preocupada de uma forma que ela não havia visto durante as reuniões. O que aconteceu? Perguntou ela, aproximando-se. O solo está mais instável do que indicavam os laudos. Vamos precisar repensar toda a estrutura das fundações, explicou o engenheiro. Isso pode atrasar a obra em meses e aumentar significativamente o orçamento. Camila analisou os novos laudos técnicos, sua mente já trabalhando em soluções. E se modificarmos o projeto? Podemos redistribuir o peso da estrutura, usar uma fundação em radier ao invés de sapatas isoladas. Isso funcionaria? Rafael perguntou, esperançoso. Durante as próximas 3 horas, Camila redesenhou boa parte do projeto estrutural ali mesmo, no meio do canteiro de obras, usando uma mesa improvisada e sua experiência técnica. Rafael ficou ao lado dela o tempo todo, fazendo perguntas, sugerindo ajustes, mostrando um entendimento sobre construção que a impressionou. Quando você aprendeu tanto sobre engenharia estrutural? Perguntou ela durante uma pausa. Nos últimos 7 anos. Quando você administra empresas de construção, precisa entender cada aspecto do processo. Rafael parou de falar por um momento. E também estudei arquitetura por conta própria, porque me lembrava de como seus olhos brilhavam quando falava sobre isso. Camila sentiu o coração acelerar, mas se forçou a manter o foco no trabalho. Às 6 da tarde, eles haviam encontrado uma solução viável.
O novo projeto seria até mais eficiente que o original e manteria o cronograma dentro dos prazos aceitáveis. Você salvou o projeto, disse Rafael quando estavam guardando os materiais. Nós salvamos o projeto, ela corrigiu. Suas sugestões foram fundamentais. Camila, posso te convidar para jantar? Para comemorar? Ela hesitou. Era a primeira vez que ele a convidava para algo que não fosse estritamente profissional. Como uma celebração de trabalho, perguntou ela. Como duas pessoas que trabalham bem juntas e merecem uma refeição decente depois de um dia difícil. Está bem, mas eu escolho o lugar. Camila o levou a um pequeno restaurante italiano na Bela Vista, um lugar aconchegante e sem formalidades. Durante o jantar conversaram sobre arquitetura, sobre a cidade, sobre projetos futuros. Pela primeira vez em semanas, a tensão entre eles parecia ter diminuído. Você mudou, disse Rafael no meio da sobremesa. Como assim? Está mais segura de si, mais determinada. Na faculdade você sempre pedia desculpas por suas ideias, mesmo quando eram brilhantes. Hoje, você simplesmente salvou um projeto de milhões de reais e nem piscou. Camila sorriu. A vida ensina algumas lições difíceis. Você aprende que ou você acredita em si mesmo, ou ninguém vai acreditar. Foi uma lição que custou caro para você aprender? A pergunta era carregada de significado e ambos sabiam disso. Custou, mas me tornou quem sou hoje. E quem você é hoje é impressionante. Camila sentiu o rosto corar ligeiramente. Rafael, desculpe, não era para ser pessoal. Tudo bem. Ela tomou um gole de vinho. Posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Seu pai disse que você nunca se casou. Por quê? Rafael ficou em silêncio por um momento, girando o vinho na taça. Porque toda vez que tentava me envolver com alguém, me pegava comparando com você, com o que tivemos. E ninguém nunca chegou nem perto. A honestidade crua na resposta dele fez Camila engolir seco. Isso não é justo com você, nem com as outras pessoas. Eu sei. Por isso parei de tentar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de palavras não ditas. Rafael, disse ela finalmente, eu preciso te dizer algo. Depois que você partiu, levei quase 3 anos para conseguir confiar em alguém novamente. E quando finalmente consegui, ainda não era a mesma coisa. Você se envolveu com alguém? Namorei algumas pessoas, uma delas por quase 2 anos. Mas, ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Era como se uma parte de mim estivesse sempre protegida, sempre com medo de se entregar completamente. Camila, não estou te culpando inteiramente, mas quero que você entenda que o que aconteceu entre nós não afetou apenas o presente. Afetou anos da minha vida. Rafael assentiu gravemente. E o que eu posso fazer para tentar reparar isso? Não sei se pode ser reparado, mas talvez possa ser reconstruído. Diferente, mas talvez melhor. 1 mês depois, no dia da inauguração da nova sede do Grupo Mendes, Camila estava no lobby admirando o resultado final do projeto. O espaço havia ficado exatamente como ela havia visualizado. Elegante, acolhedor, funcional. As pessoas circulavam naturalmente pelos ambientes, e a luz natural criava exatamente o efeito que ela havia planejado. Ficou perfeito, disse Marina, aproximando-se com uma taça de champanhe. Você deveria estar orgulhosa. Estou, respondeu Camila sorrindo. Foi um dos projetos mais desafiadores que já fiz. Estou falando apenas da arquitetura? Camila olhou para a amiga. Durante as últimas semanas, ela e Rafael haviam se encontrado várias vezes, sempre para discutir detalhes da obra, mas as conversas inevitavelmente derivavam para assuntos pessoais. Eles estavam reconstruindo uma amizade, testando os limites entre o profissional e o pessoal. Cami, Marina continuou, você precisa decidir o que quer. Eu sei. E, antes que Camila pudesse responder, Rafael apareceu ao lado delas. Estava elegante em um terno escuro, mas havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que não estava presente nas primeiras reuniões. Parabéns pelo projeto, disse ele para Marina, mas principalmente para você, Camila. Você transformou uma visão em realidade. Obrigada. E parabéns por sua nova sede. Espero que trazam muita felicidade para vocês. Na verdade, Rafael hesitou por um momento. Eu queria falar com você. Em particular, se possível. Marina discretamente se afastou,
deixando-os sozinhos em meio à multidão da inauguração. Vamos até minha sala? Sugeriu Rafael. No escritório dele, agora com vista para a cidade iluminada pela noite, Rafael foi direto ao ponto. O projeto acabou. Oficialmente não temos mais motivos profissionais para nos vermos. Não, concordou Camila. Então preciso te perguntar, o que você decidiu sobre nós? Camila caminhou até a janela, olhando para São Paulo. A cidade pulsava com vida, milhões de pessoas vivendo suas histórias, fazendo suas escolhas, construindo seus futuros. Rafael, eu passei 7 anos me protegendo, construindo muralhas, evitando riscos emocionais, e funcionou. Eu criei uma vida boa, segura. Mas segura também pode ser solitária. Ela se virou para encará-lo. E quando estou com você, é como se uma parte de mim que estava adormecida acordasse novamente. Rafael deu um passo em direção a ela. E isso te assusta? Aterroriza. A mim também. Eles ficaram parados a poucos metros de distância, o peso de 7 anos de história entre eles. Se tentarmos novamente, disse Camila, tem que ser diferente. Sem mentiras, sem omissões, sem sua família interferindo, sem meus medos controlando tudo. E sem garantias, adicionou Rafael, porque não somos mais os mesmos de antes. Exato, somos pessoas diferentes, com bagagens diferentes. Mas talvez isso seja bom. Talvez sejamos melhores agora. Camila respirou fundo. Era um momento de decisão, um daqueles pontos na vida onde você pode escolher a segurança conhecida ou o risco do desconhecido. Eu quero tentar, disse ela finalmente, mas devagar, passo a passo. E na primeira vez que você recuar, na primeira vez que escolher o caminho fácil ao invés de lutar por nós, acaba definitivamente. Rafael sorriu, o primeiro sorriso realmente livre que ela havia visto desde que se reencontraram. Eu aceito essas condições, mas quero acrescentar uma minha. Qual? Quando você ficar com medo, quando quiser construir muralhas novamente, você me conta. Não foge, não se fecha. Nós conversamos. Aceito. Rafael estendeu a mão. Então, recomeçamos. Camila olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele. Havia medo ali, mas também esperança, assim como no dela. Recomeçamos, disse ela, apertando a mão dele. Mas ao invés de soltar, Rafael puxou-a suavemente para mais perto, e pela primeira vez em 7 anos, eles se beijaram. Era diferente do que lembrava, mais maduro, mais consciente, carregado de história e possibilidades futuras. Quando se separaram, Camila sorriu. Então, que tal começarmos com um jantar de verdade? Não de trabalho, não por obrigação. Um encontro real. Achei que nunca ia perguntar. Rafael riu. Quando? Que tal agora? Depois que sua inauguração acabar, podemos fugir daqui e encontrar algum lugar só nosso. Perfeito. Do lado de fora do escritório, a festa continuava. Mas ali dentro, 2 pessoas haviam decidido dar uma segunda chance ao amor. Não porque o passado havia sido perfeito, mas porque o futuro valia a pena ser construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, juntos. Camila olhou uma última vez pela janela. São Paulo se estendia diante deles, uma cidade de infinitas possibilidades, e pela primeira vez em anos, ela se sentia pronta para todas elas.